Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica. Vim falar hoje com vocês sobre esse livro aqui, o Entre Safras, tá? E eu tava bem curiosa sobre ele, porque ele fala sobre um tema que eu tenho ouvido horrores, né? Horrores. E aí eu fiquei muito preocupada, com bastante medo, né? De como que isso seria para mim, tá? Esse livro aqui é da editora Matrescência, que é uma editora que tem livros, né, como que diz, Matrescência, ligados à maternidade, tá? Então, tem livros adultos, livros infantis, né? É muito interessante, eu gostei de vários, mas assim, pra minha realidade, né, que tô fazendo enxoval e agora gasto com bebê, né, no geral, não tem como, gente, eu comprar todos que eu queria, tá? Mas tem vários livros deles que eu queria ler, né? Mas aos pouquinhos aí a gente vai lendo, tá? Tem bastante tempo. E aí, eu tô fazendo uma maratona, né, pra ler o máximo que eu consigo antes do meu filho nascer, tá? Mas enfim, então vamos falar sobre o assunto do livro. Eu achei, assim, uma coisa bem impactante, né, que ele tem essas partes aqui pretas, tá vendo, ó? Ele divide o livro, tá? Ele não, né? Essa autora aqui divide o livro. Olha como é assim, bem chocante, né? O abandono. Então, é a primeira parte aqui que tá preta. Depois, a segunda parte aparece aqui, parte 2, né? Do livro, tá? E aí, tem uma foto aqui, né? De quem é a autora. Enfim, eu não a conheço, tá? Mas vamos falar aqui, né? Como é que é a estrutura desse livro? Então, o que que acontece? A sensação que a gente tem de ler, né, ao ler ele, só fazer aqui um comentário, ele tem 161 páginas, tá? No final dele tem um material de apoio para você fazer aqui um teste, que é uma escala de depressão pós-parto, aí você preenche aqui, né, e ela te orienta quando você deve, então, né, ficar atento a essa possibilidade, tá? De estar com a depressão pós-parto. Mas enfim, isso aqui, gente, esse livro, ele funciona como um diário, tá? Que essa pessoa, Beatriz Singer, fez da experiência dela durante o puerpério. E aí, o que que acontece? Você se sente parte, né? Se sente envolvido ali pela leitura, justamente por esse formato de diário que esse livro traz, tá? Então, achei bem legal aqui, ó. Tem, por exemplo, o dia antes do parto. Aí ela vem com aquela página do diário dela. Ainda no hospital. Vem e fala sobre aquele dia. Então, isso é bem legal, porque, né? É como se você vivesse aquele dia a dia que ela está vivendo, né? A escritora aqui, a autora desse livro. E aí a gente tem, então, o ponto de vista dessa mãe, né? Mas é uma leitura bem tranquila, tá? No sentido de não é uma leitura tão pesada quanto, por exemplo, essa daqui, que eu vou trazer resenha pra vocês, que é o Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Esse livro aqui eu achei muito pesado. Eu amei, mas achei bem pesada a leitura. Agora, esse aqui não. Por que que eu falo? Né? Só pra ficar um pouco assim, pra vocês entenderem o que eu quero dizer, né, com uma leitura pesada. Essa leitura aqui, em algum momento, chegou a me dar até um desconforto enquanto eu estava lendo, tá? Enquanto essa daqui, não. Eu achei essa leitura muito leve, né? E me esclareceu muito porque a pessoa, né, que escreveu esse livro, ela conta que, assim, eu vou dar spoilers, então quem não quiser, né, saber o spoiler vai ter que pular essa parte, mas enfim. Ela fala, né, durante esse período que ela passou, que foi até depois da segunda gravidez dela, tá? Que ela teve 2 filhos. Então, o livro começa com o primeiro, né? E depois, no finalzinho, ó, pouquíssimas páginas, vai falar do segundo, né? Da segunda vivência de puerpério, né? Então, ela conta, né? Que ela já tinha um histórico de depressão anterior,
tá? E isso pra mim foi muito interessante saber e importante, porque eu estava preocupada, né, de como seria, porque é o meu primeiro filho, tá? E eu imagino que não seja tão fácil, né? Eu já sou mais velha, eu tenho 36 anos, então, né, a gente já não tem tanta aquela disposição de uma mãezinha aí de 20 anos, né? Mas, gente, eu tô super animada, doida pra ter o meu neném, né? Tanto eu quanto meu marido. Mas a gente sabe dos desafios, né? Em questão de cansaço, a nossa energia é um pouco menor, né? O corpo já reclama um pouco mais dores. Então é por isso, tá? Que eu tinha essa preocupação de entrar na depressão pós-parto, não pelo sentimento, mas pelo cansaço. Enfim, e aí ela deixa aqui, né? Ela cita o cansaço, mas o que que eu percebo? Pesou demais para ela, porque ela já vinha de um histórico que eu falei para vocês de depressão, né? Antes dessa gestação, que foi agravado, né? Durante a gestação e com o nascimento. Então, não é o meu caso, né? Eu não tenho histórico de depressão, e ninguém na minha família também tem, então não acho que por esse lado vai me atingir. E outro ponto também, né, que ela citou aqui, que para ela foi bastante difícil, foi a questão de sentir-se sem identidade, né, que perdeu a identidade. Se sentiu mal pela questão daquela rotina, né? Aquela coisa repetitiva de por um bom tempo, todos os dias, você faz a mesma coisa, né? Tem dificuldade de se cuidar, aí você fica por conta do seu bebê, né? Quem tem marido para cuidar, casa para cuidar, vai ficar por conta de tudo isso. E para algumas mulheres eu tenho visto que é um pouco difícil, né? Essa parte, inclusive para ela foi, tá? No meu caso, também não acho, tá, que isso será um problema para mim, porque eu gosto muito dessa questão do cuidar, né? É uma coisa que me traz satisfação. E eu não tenho, gente, essa questão, tá, de sentir que eu vou perder a minha identidade. Eu não tenho essa preocupação, porque eu sempre quis ser mãe, então, assim, eu não vejo a hora, né, de poder viver pelo meu bebê, pelo meu marido também, né? Claro, que não pode ficar de lado. Mas viver pelo meu bebê, e claro, a minha vida não vai parar, gente. As coisas vão continuar. Inclusive, eu tô fazendo, né, um curso e eu vou estar na época de estágio e TCC. Estágio, na verdade, são sessões, tá? Online e o TCC. Então, assim, os primeiros 6 meses do meu bebê, eu vou estar fazendo isso ao mesmo tempo. Então, eu vou estar com a cabeça bem focada nisso. Eu tenho rede de apoio, tá? Tem meus pais e o meu marido, né? Meu marido, enquanto está trabalhando também, tem a minha mãe, tem meu pai, enfim. Então, eu tenho rede de apoio sobre casa, comida. Então, para mim, não acho que será, né, um grande problema. Não vou dizer que não vai acontecer, porque a gente não sabe dia de manhã, né? Mas, enfim, eu fiquei muito tranquila, tá? Depois de ler este livro aqui, sobre esse assunto. Então, eu gostei e acho que vale a pena ler. Quem tem essa preocupação, quem está vendo aí, né, falar bastante sobre puerpério, que dura muito, ou que a vida acaba, enfim, gente, leiam esse livro porque tranquiliza muito e vocês, através da leitura, né, vão identificando aqui como ela colocou, né? Se vocês têm questões parecidas com as dela, eu não me identifiquei, tá, em nada com ela, no sentido das coisas que ela sente falta, sentia falta, né, no caso, quando estava vivendo isso. E como eu falei, também não tenho histórico, né, de depressão, então, mesmo já tendo passado por coisas bem complicadas aí pela vida, eu já tive, né, momentos de depressão, mas foi uma coisa que durou, sei lá, 3 meses, tá? Não precisei, assim, de uma intervenção extrema, então eu consegui, né, sair por conta própria, então por isso que me tranquilizou bastante, tá? Eu não cheguei a esse extremo aqui. Mas, enfim, vamos ver, porque tem questões hormonais envolvidas também. Mas, como eu falei pra vocês, o que eu gostei bastante no livro foi que ele me trouxe tranquilidade em relação a essa questão,
do puerpério, tá? Mas é isso, eu gostei muito, achei um livro bem legal, a leitura é muito tranquila, muito rápida. Em um dia, se eu tivesse lido ele direto, eu teria terminado, mas eu demorei 2 pra ler, certo? Porque a leitura é muito fluida, muito tranquila, então você vai lendo assim, você nem percebe, tá? Que tá acabando o livro. Mas é isso, gente. Muito bom esse livro, vale super a pena, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!